Olá, quem está gravando aqui é Pedro Gabriel, estou gravando em São Vicente e esse é o primeiro dia da nossa semana, né, da raiva, nossa semana de como lidar com a raiva, conforme eu prometi para vocês nessa live que eu gravei nesse domingo passado. Então a gente vai ter 3 dias falando aqui sobre algumas ferramentas, né, bem simples, vídeos bem rapidinho para a gente falar sobre como lidar com essa raiva. E nesse primeiro dia eu quero falar um pouquinho sobre a própria raiva, né? Mas antes disso, deixa eu pedir para você já curtir esse vídeo, para você compartilhar nas suas redes sociais e se você puder salvar ele aí na sua lista para assistir mais tarde, salvar mesmo no Facebook, vai ser muito legal, vai ajudar bastante a isso aqui a se espalhar e chegar a mais pessoas, tá bom? Porque a raiva a gente sabe muito bem, é difícil da gente lidar e a gente está entrando num caminho bem novo de como acolher essas emoções. E o que tem para falar primeiro é sobre essa raiva, que muitas das vezes ela é, vamos dizer assim, injustiçada. A raiva é uma energia de ação, principalmente, é uma emoção que nos leva à ação. E como eu já falei no primeiro dia, né, nesse domingo, já falei sobre a raiva, que a raiva ela tem uma, vamos dizer assim, uma causa que ela é resultado sempre de uma frustração. Isso é, eu tinha uma expectativa e ela não foi atendida. Essa raiva ela vem como se fosse uma defesa, uma proteção disso que a gente estava esperando, né? Às vezes tem um sentimento que está por trás dessa raiva. Porém, o que geralmente essa raiva, quando ela não está bem acolhida, quando a gente não aprendeu a lidar com ela de maneira saudável, né? Quando a gente não pôde entrar com calma nessa raiva, por mais curioso que isso possa ser, a gente costuma ir para o lado da violência e entra no sentimento de ódio, né? Um sentimento destrutivo, ao invés de realmente ser uma ação que pode fazer algo para o bem, mas na verdade acaba gerando uma tendência de uma ação para o mal. Geralmente a pessoa que está com raiva, ela vem num pensamento às vezes de vingança, e a gente sabe muito bem como a vingança atua, né? As pessoas até falam a vingança é como você dar um veneno para alguém, né? E na verdade acabar adoecendo a si mesmo. Isso é, você bebe o veneno e torce para que alguém adoeça ou passe mal no seu lugar. Essa raiva ela acaba voltando-se contra você mesmo, né? Vem um sentimento, um falso, às vezes, sentimento de justiça, e a gente costuma, às vezes, expressar essa raiva de uma maneira bem contida. Às vezes não é o ato da violência, da gente ir até lá e confrontar a pessoa, mas também tem o fato, às vezes, de a gente deixar de falar com alguém. E às vezes a gente vê isso muito em relacionamentos, quando acaba às vezes um relacionamento em que alguém te magoou, você para de falar com aquela pessoa e você não quer nunca mais falar com ela, como se estivesse esperando que ela aprendesse a lição, né? Ou até mesmo às vezes aguardando que ela venha e peça perdão para nós, porque nós nos vemos como vítima dessa história. Então a raiva ela tem essas duas coisas, né? Primeiro que me mantém às vezes numa posição de vítima da vida, né? Uma vítima das situações, né? Isso não me deixa assumir responsabilidade pelo que eu estou sentindo e ainda me afasta do outro, né? Então eu quero dar uma ferramenta bem simples aqui, que são umas ferramentas que eu gosto bastante. Algumas pessoas usam de várias maneiras diferentes, que são as afirmações, né? Toda vez que vem esse pensamento, é como se você pudesse conversar com você mesmo. E essas afirmações a gente pode fazer de várias maneiras. Você pode mentalizar, você pode repetir ela em voz alta, e você também pode escrevê-la, né? Às vezes em post-its ou em um caderno, escrevê-la quantas vezes for necessária. Enquanto você vai lendo aquilo, é como se aqui você fosse aprendendo e o seu corpo fosse reprogramando, né, a sua forma de lidar com essa raiva. Uma primeira afirmação que eu acho muito valiosa, que eu utilizo bastante, é: eu já não espero mais que a justiça seja feita e posso seguir a minha vida, né? Conforme-se, não importa o que seja esse sentimento de justiça, né? Muitas das vezes a gente está preso nesse sentimento da mágoa, isso às vezes está adoecendo porque a gente está esperando essa justiça para que alguém
para que aquela pessoa, né, pague pelo que foi feito. E quando eu abro mão dessa justiça, né, que é a justiça que eu estou aguardando, né, que muitas vezes tem o meu ponto de vista sobre o que é a justiça, quando eu consigo abrir mão dela, eu me libero para poder sentir outras coisas. Então essa primeira afirmação é: eu já não espero mais que a justiça seja feita e posso seguir a minha vida. Você pode utilizar isso como se fosse um mantra, você pode repetir isso mais de uma vez. Ao acordar, você fecha os olhos, respira um pouquinho e repete 3 vezes. Ou então, se tem a ver com um relacionamento, você pode escrever o nome dessa pessoa, você pode ter uma foto dessa pessoa talvez, olhar para essa foto, olhar para essa pessoa e repetir várias vezes. Eu já não espero mais que a justiça seja feita e posso seguir minha vida. Tá? Isso acaba nos liberando desse sentimento da vingança. E muitas pessoas falam: poxa, mas se a pessoa fez alguma coisa muito grave, Pedro? A grande história que acontece é: essa pessoa, ela realmente ela vai viver a vida dela, e se realmente tem algo para acontecer com ele, o universo vai fazer esse trabalho. Você não precisa utilizar essa energia, né? Utilizar a sua energia, o seu tempo, para que essa justiça seja feita. Porque geralmente o que acontece quando a gente está nesse sentimento de ódio, né? Quando a gente está na raiva e não consegue lidar com ela de maneira saudável, a gente entra nesse sentimento de ódio, de violência. E tudo aquilo que a gente está vibrando, está pensando, isso atrai. Então essa energia destrutiva, ela é muito perigosa no sentido de que nós não conseguimos controlar os efeitos dela. Geralmente quem está com raiva, quem já viu filmes de vilões, seja lá o que for, ou teve a própria experiência, geralmente quem está com raiva costuma às vezes se ferir, ou está pensando nisso, ou se faz um pequeno corte na mão, ou prende o dedo numa porta, seja lá o que for. Quem está nessa energia de raiva geralmente acaba atraindo para si esse sentimento de destruição. É como eu falei no início, você está querendo às vezes atacar uma outra pessoa, mas na verdade é você quem está bebendo esse veneno, você é a pessoa quem está vibrando nisso. Isso acaba se voltando contra você. Uma outra afirmação muito legal que você pode utilizar é: agora eu estou bem para poder sentir a minha raiva. Enquanto eu posso sentir a minha raiva, eu me abro para poder também sentir novos sentimentos. Eu posso escolher: agora eu também posso me abrir para poder sentir o amor. Porque uma coisa é muito real: não é possível sentir ódio e amor ao mesmo tempo. Se você tem a capacidade de sentir ódio, é como se elas fossem questões opostas. Realmente não é possível. Uma pessoa que consegue sentir ódio, ela não consegue experimentar o amor, porque ela está focada, ela tem uma energia que está focada para um outro plano, ela está focada numa outra frequência, numa outra vibração. A raiva é uma energia de ação, como eu falei, quando você está conseguindo lidar com a sua raiva, ela funciona de uma maneira bem diferente da energia da violência e energia do ódio. Um bom exemplo do bom uso da raiva, que eu posso dizer assim, é aquela energia quando você, por exemplo, está num relacionamento que não está funcionando, ou quando você está no emprego, que também não deixa de ser um relacionamento, tá? Quando você está num emprego que você não está feliz, e com raiva você vai lá e pede demissão porque você quer viver outra coisa na sua vida que você já não aguenta mais aquilo. Você não está usando essa energia para destruir a empresa, você não quer se vingar do seu patrão, você não quer destruir aquele relacionamento. Você está olhando e tomando uma ação para que te leve para algo diferente. Mas é por conta dessa raiva que a gente sabe muito bem. É uma raiva que lá por trás dela está esse sentimento de amor próprio. Entende? E muitas das vezes a gente confunde esse sentimento de amor próprio achando que a gente pode utilizá-lo para poder destruir. Como eu me amo, eu posso xingar o outro, eu posso atacar o outro. E de verdade, eu vou dizer a minha experiência e pelo que eu mesmo faço. Você agredir o outro, você tem que estar muito consciente de que o outro não tem nada a ver, e a gente sabe muito bem, como eu falei, é uma agressão contra si mesmo.
Então, conforme você vai utilizando aquelas afirmações que eu disse, de você abrir mão dessa justiça, né? E quando você se permite sentir a sua raiva e se abrir para sentir outras coisas, você começa a assumir responsabilidade pelo que sente. Isso é, o outro já não é mais responsável pelo que você vivenciou ou pelo que sofreu, seja lá o que for. Agora você assume responsabilidade sobre o seu próprio sofrimento, sobre o seu próprio sentimento, e agora sim você pode fazer a sua cura, não ficar aguardando que esse outro agressor possa vir e fazer pedir perdão, seja lá, para que agora sim você possa se curar. Isso é, quando você consegue assumir essa responsabilidade sobre o que você está sentindo, sobre a sua raiva, a necessidade de agredir o outro diminui muito. E como eu falei, você também diminui muito a necessidade de agradar os outros, que esperam que você seja uma pessoa dócil, boazinha e às vezes servil. A raiva também te ajuda a marcar um território e se posicionar. Então, utilize afirmações e você pode encontrar qualquer afirmação que tenha a ver com você, mas que venha trazer esse sentimento de responsabilidade, né? E você sempre utiliza se você for utilizar as afirmações, uma dica muito importante, você sempre utiliza algo na afirmativo, né? Algo que realmente tem um sim, tem um foco daquilo que realmente tem que acontecer. A negação de algo não funciona muito bem no momento das afirmações, mas se você disser, olha, eu quero que assim seja, isso vai funcionar melhor. Então, posso viver em paz com tudo que tenha vivido. É uma boa afirmação. Agora eu posso encontrar minha paz interior independente do que tenha acontecido. É o momento que você vai se reprogramando para criar algo novo. Ok? Então, o vídeo de hoje bem curtinho, falando sobre as afirmações. Caso você tenha ficado alguma dúvida, comenta aqui, manda mensagem, vai estar a descrição todinha, vai estar meu número do WhatsApp, tem os links para o canal, para o vídeo no YouTube, no Facebook, tem meu e-mail, tem várias formas de você poder entrar em contato. Não deixa de escrever a sua dúvida se você realmente ficou, porque é importante que você tenha clareza de que há caminho sim para você conseguir lidar com a tua raiva de maneira muito amorosa, tá bom? Então, eu sou o Pedro Gabriel, terapeuta, aqui gravando para vocês, do meu coração para o coração de vocês. Arro família, até o próximo vídeo.